Oi, gente! E hoje é o nosso segundo dia da oficina de impressão botânica do projeto Balaio Botânico. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2021 por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco então sobre plantas tintórias e eu também vou ensinar vocês a fazerem o acetato de ferro caseiro. Bom, aqui na minha frente tem alguns exemplos de plantas tintórias e alguns tecidos que eu fiz impressão botânica para mostrar para vocês. As plantas tintórias são as plantas que a gente consegue extrair as cores delas, né? A gente consegue extrair a cor, a textura. E o importante da gente saber é que nem todas as plantas são tintórias, nem todas as plantas a gente vai conseguir fazer impressão botânica. Algumas têm cores mais fortes, outras mais fracas. As plantas que têm melhores resultados são aquelas que são ricas em tanino, como é o caso do eucalipto, o cajueiro. E aqui vocês estão vendo, né? Tem uma folha que eu colhi faz pouco tempo, que tá verde, e essa daqui de eucalipto, ela tá seca. Eu deixei ela desidratando. Assim como a flor de cosmos, que ela tá bem sequinha aqui. Então a gente pode usar tanto folhas, flores que estão frescas, ou até mesmo elas secas. Outra curiosidade é que, mesmo que uma planta seja tintória, nem sempre ela vai passar para o tecido a cor que a gente está vendo. Não é porque uma planta é verde que a sua impressão vai ser verde, ou uma que é vermelha vai ter uma impressão vermelha. Isso a gente vai descobrir na hora que a gente faz, né? Conforme a gente vai fazendo as nossas impressões botânicas, a gente vai vendo quais são as cores que as plantas dão para o nosso tecido. Então, nem sempre uma folha que é super colorida vai dar todas essas cores no nosso tecido. Por mais que as folhas e as flores chamam muito mais a atenção da gente quando a gente estampa elas no tecido, a gente também pode criar estampas com outros elementos, como sementes, no caso do urucum, e também da cebola. A gente pode criar algumas formas, algumas estampas diferentes, né? Não só com as folhas e com as flores. Aqui na minha frente eu tenho alguns testes que eu já fiz com impressão botânica. Eu tenho aqui uma folha de cajueiro. Aqui nesse outro tecido eu tenho flor de cosmos e a folha de cosmos. Ela fica bem bonita e a cor permanece a mesma. Nesse outro tecido aqui eu tenho dois tipos de plantas. Plantas tintórias, que são essas que dão cor ao tecido. E eu tenho essa daqui, que é uma planta que não é tintória, ou seja, ela não passa cor nenhuma para o tecido. Mas no caso dessa técnica aqui, eu consigo colocar o formato, a sombra dessa planta. Por quê? Porque essa daqui é um outro tipo de técnica, que não é o que a gente vai aprender agora, que eu consigo fazer o tingimento natural ao mesmo tempo que eu faço impressão botânica. Então, nesse tipo de técnica aqui, é um jeito possível de eu utilizar plantas que não são tintórias. Agora, plantas que não são tintórias, sem ser nessa técnica, elas não vão funcionar. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje funciona apenas com plantas tintórias. Bom, gente, falei para vocês ontem que existem algumas maneiras da gente fazer a fixação do tecido, né? Da gente preparar o tecido depois da limpeza para fazer a impressão botânica. O alumínio de potássio e o carbonato de sódio a gente já está careca de saber. E, finalmente, eu vou ensinar vocês a fazerem o acetato de ferro caseiro. Ele funciona como um mordente e ele ajuda a dar novas tonalidades de cores para a impressão botânica. Por exemplo, esse trabalho aqui, esse teste que eu fiz com o acetato de ferro. As folhas, quando são colocadas em contato com o acetato de ferro, elas ficam bem mais escuras. Bom, o que a gente vai precisar então para fazer o nosso acetato de ferro? A gente vai precisar de ferro.
A gente vai precisar de pregos, ou qualquer outro objeto que a gente tiver em casa que estejam velhos, enferrujados. Então aqui, dentro desse pote de vidro, eu tenho 250 gramas de ferro envelhecido e enferrujado. O que a gente vai precisar também é de vinagre de álcool. Então, 250 gramas de prego enferrujado. E aqui eu tenho 50 ml de vinagre de álcool. E nesse vinagre de álcool eu vou colocar meia colher ou uma colherzinha rasa de açúcar mascavo. Misturar. E vou colocar aqui junto com os meus pregos. Depois que eu coloquei o vinagre de álcool e o açúcar, eu vou colocar água. Eu vou completar o meu pote com água. Então eu usei 250 gramas de ferro envelhecido, 50 ml de vinagre de álcool e meia colher de sopa de açúcar. E posso colocar até 500 ml de água. Nesse pote aqui cabe 500 ml de água. Aí a gente vai tampar o nosso pote e vai mexer ele, vai fazer essa mistura. Importante, todos os dias, durante uma semana pelo menos, a gente vai mexer essa água, essa mistura que tem aqui dentro. E uma vez ao dia a gente vai destampar esse vidro. Por quê? Porque aqui dentro vai começar a acontecer reações químicas e gás carbônico vai ser liberado. Então a gente precisa deixar esse gás carbônico sair. Se a gente deixar fechado e esquecer, corre o risco de explodir o vidro. Então tomem muito cuidado. E por isso que o ideal também é a gente deixar um tanto, a gente pode deixar uns 2 dedos do vidro sem ser preenchido. Ou a gente pode fazer numa garrafa PET também, para correr menos o risco, né, de explodir a nossa garrafa, certo? Bom, tá pronto o nosso acetato de ferro. Pronto a receita tá pronta, mas ele ainda não tá pronto. A gente vai usar ele depois de uma semana, 2 semanas, para ele ficar bem concentrado. Olha só a diferença de cor, né? E depois eu tenho um acetato de ferro pronto para ser utilizado. Uma dica muito legal é assim, aqui eu usei o ferro, mas a gente também pode fazer essa mesma receita utilizando fios de cobre ou então algum objeto de alumínio. Vamos supor que você não tem o alumínio de potássio e quer fazer um caseiro. Você pode fazer a mesma coisa substituindo os ferros por algum objeto de alumínio. Pessoal, hoje nós vimos um pouco sobre as plantas tintórias e aprendemos a fazer o acetato de ferro caseiro. Amanhã, finalmente, vamos montar o nosso tecido, vamos colocar as plantas em cima do nosso tecido e fazer uma estampa natural. Então, espero vocês amanhã. Esse é o projeto Balai Botânico, que está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.